muito honrado, prestigiado por Deus, né? Estar aqui com meu irmão, meu amigo, pastor Alexandre, né? Viemos lá da divisa, né, com o Espírito Santo, e para nós não foi pesado e nem medimos esforço nem distância, porque não tem como pagar o valor de uma amizade, né? E hoje eu louvo a Deus por ele estar mais um ano, né, de vida que Deus está dando a ele, esse número, né, redondo, 50 anos, é para poucos, né? Que Deus continue abençoando o pastor Alexandre, né, dando a ele longevidade, muitos anos de vida, né, para que ele possa continuar sendo esse varão esforçado na obra do Senhor. Convido os irmãos a abrir no Salmo 90, Salmo 90, onde o pastor Alexandre escolheu, né, como divisa, né, do agradecimento ao Senhor. Salmo 90, versículo 12. Salmo 90, versículo 12 diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcançamos um coração sábio. Amém. Esse Salmo 90, dos 150 salmos que nós temos, salmo cânticos, são louvores. Nós podemos ver desses 150 salmos que o Salmo 90 é o único salmo que é exatamente composto pelo nosso profeta Moisés. Moisés, quando ele teve a inspiração de Deus para escrever esse Salmo 90, ele falou sobre duas visões, a celestial e a terrena. A visão da eternidade, que pertence ao nosso Deus, e a visão dos nossos dias humanos. Ele falou sobre os dois tempos, o tempo nosso e o tempo de Deus. O nosso time é o crono, e o de Deus é o kairos. Então ele falou sobre os dois tempos. E quem criou o tempo? Deus. Deus é o Criador das estações e dos tempos. E ele falou algo aqui magnífico, algo que só Deus pode dar essa visão. Ele disse assim no Salmo 90, que a eternidade e a eternidade pertence ao nosso Deus, porque só Deus é eterno. Os nossos dias aqui como seres humanos, a nossa mente limitada, e Deus é um Deus ilimitado. E a gente olha para o mundo que está em caos, um mundo tão mau, um mundo que a gente está vendo que sem Deus vai de mal a pior, e a gente fica a imaginar e a pensar. E Moisés, ele aprendeu com seu Deus, o Criador do tempo, a contar os seus dias, porque ele, creio que o pastor Alexandre, ao escolher esse tema, é porque ele aprendeu o significado desse Salmo 90, e ele entendeu que não é tão fácil entender, né, esse Salmo 90, versículo 12. Você só vai entender na prática, no dia a dia, porque ele entra aqui em uma atmosfera, ele sai da terra e entra em uma visão espiritual, porque Moisés, ele começa a pedir a Deus, para Deus ensinar ele a contar, né? Contar os dias. E quando alguém começa a aprender a contar, uma criança, ela tem como base o seu pai, a sua mãe. Nós também na escola temos o nosso professor, e às vezes pedimos para ele corrigir, para ver se está certo a nossa conta, o resultado dessa conta, para ver se ele apoia, para ver se ele vai dar o visto dele. E muitas vezes nós podemos contar errado, ou podemos contar certo. Vai depender das nossas escolhas, da nossa visão.
E Moisés decidiu contar da forma de Deus, contar da forma certa, porque os nossos dias aqui são curtos, os nossos dias aqui são limitados. Moisés aprendeu a contar quando ele decidiu abrir mão de sendo filho da filha de Faraó, abriu mão de ser um herdeiro do trono e começou-se a lançar-se como um pastor e depois escolhido por Deus para ser o libertador de Israel. E ele começa a contar os dias dele, desde a época que Deus tirou ele do palácio, do deserto, até os dias que Deus guiou ele, levando ele para guiar o povo até a terra prometida, até que no monte Deus faz ele contemplar a terra prometida e diz para ele: você está vendo? Estou, mas para lá você não vai, morre, Moisés. E ali ele vê que os dias dele foi determinado por Deus. E ele vai dizer que ensina-me a contar os meus dias, que até que de tal maneira eu encontro um coração sábio. Quando nós aprendemos a contar os nossos dias, nós aprendemos a valorizar as coisas simples da vida. De vez em quando eu conto lá em São Francisco, lá em Barra, os dias que eu passei na Tria Calçado, os dias que eu passei ali na gerência. E eu começo a contar esses dias que eu passei lá, 15 anos, e que eu tive a oportunidade de conhecer o pastor Alexandre, encarregado, e que de muitas vezes na gerência Deus usou ele, como está aqui meu amigo Giovanni, e eu começo a contar para os irmãos lá o que Deus fez de milagre na vida do filho de Giovanni, quando nós fomos orar no terceiro andar. Então, contar, ensinar a contar os nossos dias, é você valorizar cada momento e cada dia da sua vida. Saber contar o seu dia é dar valor àquilo que Deus te deu, que se chama hoje. Hoje é um presente. O presente que se chama hoje, na verdade, é um presente de Deus para nós. O presente é um presente mesmo. O presente que se chama hoje é um presente de Deus para cada um de nós. Graças a Deus que o nosso irmão, amigo, pastor, a gente está completando mais um ano de vida. O sábio faz uma pergunta. Para alguns diz que é mais um ano. E esse dia eu fui na farmácia, a dona da farmácia disse assim, quase na hora de fechar a porta, ela disse assim: hoje é menos um dia de vida. Depende da visão. Para alguns é mais e para outros é menos. Para você é o que nessa noite? É mais ou menos um dia? Hein? Eis a pergunta do sábio: é mais ou menos um dia para você hoje? Bem, vai depender da sua visão. Para alguns hoje é menos um dia, e para outros é mais um dia. Qual é a sua visão, irmão Débora? A minha visão, que hoje é mais um dia. Vai depender da sua visão. Se você estiver contando os seus dias de vida e pensando só na terra, na morte, vai ser menos um dia. Mas se a tua cabeça estiver em Cristo, pensando nos céus, vai ser mais um dia, porque a eternidade, para quem está em Cristo, está perto, mas para quem está longe, é menos um dia. Vai depender da sua visão, da ótica que você olha as coisas. O salmista vai dizer que esse é o dia que Deus preparou. E o Salmo 89, o que antecede 90, né? Depois nós vamos ver ali que sucede logo 90. O 89 vai dizer que a vida é como a erva. A erva tem a parte dela mais linda, né? Ela floresce, dá a sua flor, depois ela seca e depois ela é cortada. E a fase mais linda da primavera, a fase mais linda é a primavera, onde a flor
Desabrocha. Desabrocha, parece. É a fase mais linda da primavera. A fase da juventude. Vamos ver um homem que contou o seu dia. Jó capítulo 14. Quem tiver pode ler. Jó capítulo 14 vai dizer assim: um homem que nasce de mulher. Jó vai dizer que compara uma linguagem figurativa. Ele vai dizer assim: Jó aprendeu a contar o dia dele. Jó foi sábio. Então quem aprendeu a contar o seu dia obtém um coração sábio. Então quem tem um coração sábio aprendeu a contar cada dia. O dia de hoje é uma oportunidade. Eu estar aqui hoje, eu estou muito alegre. É uma honra estar aqui. Além de estar pregando a palavra de Deus, eu estou aqui com o meu amigo, com o meu irmão, me alegrando, como a palavra diz, se alegrando com o que se alegra, chorar com o que chora. Mas hoje é noite de alegria. Aleluia! E eu quero dizer para o pastor Alexandre que esse é o dia que Deus preparou para o irmão. Eu quero dizer o que está escrito em Salmo: esse é o seu dia. É o seu dia. É o dia que Deus preparou para você. Esse foi o dia que o Senhor fez para ti. Esse foi o dia que o Senhor fez. O dia que ele está completando 50 anos. E Jó aprendeu a contar o dia. Aonde? No capítulo 14. Ele usa uma linguagem figurativa e diz assim: a vida do homem é como a erva. Ela floresce, né? Período bom, de mocidade, da primavera, mas depois ela também chega o período que ela vai secar, a idade. Ele deu contar os dias dele. Ele disse assim, versículo 4 e 5: ao homem foi determinado a ele certo tempo na terra, e Deus está contando os meses dele aqui na terra. E Deus colocou para cada homem um limite de vida. Quem está entendendo, irmão? Aí a pergunta que vem hoje é: a vida é curta. Nós não sabemos o dia que Deus vai puxar a nossa senha. Cada um tem uma senha. Quem diria que tantas senhas de famosos estão sendo puxadas? Perceberam que está morrendo muitos famosos? Morreu o Pelé, morreu agora Dinamite, morreu agora a filha do Elvis Presley, e morreu agora a esposa do ministro Barroso. Está morrendo muitos famosos. E eu pergunto: o dinheiro deles poderiam dar mais vida a ele ou salvar eles da morte? O rei Pelé ficou conhecido pelo soco no ar, rei de futebol. Mas tudo passa. Daqui a um tempo as pessoas vão esquecer dele. Já se fala de Neymar, mas daqui a um tempo Neymar também está passando. Vamos ver outra pessoa que aprendeu a contar o dia dele? 1 Pedro capítulo 1. Pedro vai dizer que a vida do homem é como uma flor. Pedro vai dizer assim: e o homem é como uma flor. Ele de repente ele está no auge, de repente ele está num momento muito bom da vida dele, mas de repente Deus corta como se corta uma flor. Aí ele vai dizer lá assim: tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Isso quer dizer que eu e você somos limitados. Nós temos um prazo de validade. Não sabemos quando vai vencer o nosso. Já venceu o de Dinamite. Cada um tem um prazo de validade. Cada um tem um tempo aqui na terra. Não sabemos quantos anos nós temos ainda. A pergunta é: qual é o desejo do teu coração antes que Deus puxe a tua senha nessa noite? O que você deseja realizar antes que você morra? E a segunda pergunta é: o que você
você está fazendo para que isso se torne realidade antes que você parta? O que você está fazendo de útil? Qual é o legado que nós vamos deixar para nossos filhos? Para a nossa nação, para a nossa igreja? Qual é o legado? O que nós vamos deixar? Qual é a boa lembrança? O que é de bom que nós estamos deixando? Porque os dias passam. E o sábio Salomão vai dizer no capítulo 1 de Eclesiastes, ele fala isso na velhice, porque as últimas palavras de um homem é inesquecível, é lembrado. E o capítulo 1 de Eclesiastes, versículo 1, vai dizer que tudo é vaidade. O que é vaidade? Segundo o dicionário Aurélio, tudo que é passageiro, tudo que é estável, tudo que é moda, hoje é e amanhã não é mais. E no capítulo 2 de Eclesiastes, você pode olhar aí que vai estar escrito assim: tudo que o coração do sábio Salomão, do rei Salomão, desejou, ele fez. Ele queria ter uma vinha, ele fez. Ele queria ter o melhor jardim, ele fez. Ele queria ter muitas mulheres, teve muitas mulheres, total de 1000 mulheres. Ele queria ter muitos cavalos, carro, teve. Ele disse que tudo que o coração dele desejou, ele fez. Tudo que o coração dele quis, ele procurou fazer. Mas no final de tudo, ele disse que tudo aquilo era vaidade e aflição de espírito. Ele disse que ele fez tudo. Ele plantou, ele edificou casa. Mas no final de tudo, ele falou que é bom que o homem trabalhe e coma do fruto do seu trabalho. E que se alegre com a mulher da sua mocidade. O irmão Alexandre chegou até onde ele chegou, mas ele está com a mulher da mocidade dele, ali, a irmã Valéria. E ele está se alegrando hoje com a mulher da mocidade dele. E isso é para poucos. Ele está se alegrando com a mulher da mocidade. E o sábio Salomão disse: é bom que eu trabalhe e coma do fruto, porque isso é dom de Deus. Mas no final de tudo, irmãos, aí é como você aprende a contar seus dias. O homem trabalha muito, muito, muito. Para com aquele trabalho, ele acaba com a saúde dele. Vê se isso é sábio. Trabalha, 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 não tem tempo para Deus, não tem tempo para a família, não tem tempo para a esposa, para os filhos. Aí sabe o que depois acontece? Ele adoece. E o dinheirinho que ele ganhou com o trabalho vai para onde? Para a farmácia. Isso é sabedoria? O homem acaba com a saúde por causa da ganância. Às vezes querendo ter e esquece de ser. E às vezes valoriza mais as coisas do que as pessoas. E nós devemos valorizar mais as pessoas do que as coisas. E o homem acaba com a saúde dele. Aí o dinheirinho que ele ganhou com tanto suor, ele vai gastar na farmácia para tentar manter alguns diazinhos vivo com aquilo que ele acabou com a saúde dele. Isso é contar o dia com sabedoria? Não. Então o sábio está dizendo aqui para que nós possamos saber contar o nosso dia. Eu estou dizendo, nós temos que trabalhar, temos. Trabalho, acabei de dizer aqui, é dom de Deus. Mas um dia o pastor Alexandre foi me visitar lá e disse assim: você precisa um dia, você tem uma praia bonita aqui em Marataíza, você tem uma praia. Eu levei ele lá, nós fomos para Marabá e falou: você precisa tirar um dia para sua esposa. Irmãos, se não tem dinheiro para comprar um sorvete, compra um picolé. Mas saia, goze, aproveite o que Deus te deu, que está do teu lado, que é a sua família. Aproveite o que Deus te deu. Porque o que leva o homem a trabalhar é isso que o sábio Salomão está falando. Aí no capítulo 3, olha o que ele vai dizer: tudo tem um tempo determinado por Deus. Tem tempo de ajuntar, tempo de separar, juntar pedra, separa, tempo de cozer, tempo de depois, não quer mais aquilo que costurou, a pessoa rasga. Tudo tem um tempo determinado por Deus na face da terra. Deus deu um tempo para nós. E nós temos que saber administrar bem esse tempo. E você pode contar o teu dia, fazendo agora em diante, aproveitando esse aniversário que Deus está dando, essa oportunidade de começar a contar seu dia do lado daquela pessoa que você ama, que está ali do teu lado.
Como contar nosso dia? Aproveitando as oportunidades da vida. Eu não podia perder esse dia de hoje. Eu tinha que estar aqui. Por quê? Porque eu tenho que contar esse dia junto com o meu amigo, com o meu irmão. Eu não podia perder a oportunidade. E eu chamei meu pai e falei: pai, vamos lá comigo contar esse dia de hoje, porque é importante que meu pai esteja aqui comigo nesse dia. Eu chamei meu sogro: vamos lá comigo hoje, porque para mim é importante que o meu sogro estivesse aqui comigo hoje, para que nós podemos contar esse sábado, esse dia de hoje com o nosso pastor. Eu liguei para o irmão Alexandre, para o irmão Giovanni, o irmão vai estar lá. Por quê? Porque hoje era a oportunidade de eu ver meu amigo hoje. Eu chamei a minha esposa para vir aqui com meus filhos, porque eu queria contar esse dia com ela do meu lado, agradecendo a Deus. Contar o nosso dia é você aproveitar as oportunidades que Deus está te dando. Tem tempo de trabalhar? Não trabalhe, mas tem um tempo de descansar. Descanse. Tem um tempo de você sair com a sua esposa, tem um tempo de você brincar com seus filhos, de estar junto com seus filhos, de estar junto com a sua filha, com seu filho. Tem dia que eu tiro um pouquinho para brincar com o Daniel de carrinho, porque eu tenho que aproveitar essa fase que passa rápido. Ele está crescendo, ele fez 2 anos agora, mas daqui a um tempo não vai ter como eu brincar mais de carrinho com ele, porque ele não vai querer brincar mais. Até então está dando para me segurar na mão dele e levar para onde eu quero, mas vai chegar uma hora que eu não vou ter como levar mais ele para onde eu quero levar ele. Ele vai escolher para onde ele quer ir. Então, quando eu posso fazer isso, eu vou ensinar, fazer a minha parte como pai, ensinar o caminho que ele deve andar. Quando chegar a certa idade, ele vai determinar o que ele vai querer, mas o caminho eu estou ensinando a ele. O que ele deve ensinar. Estou ensinando a minha filha Esther a contar os dias dela também, para que ela possa crescer e adquirir um coração sábio. E a sabedoria que Deus nos dá é aproveitar o dia que se chama hoje. O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a salvação dele? Moisés estava dizendo assim: Senhor, me ensina a contar meu dia, para que quando eu partir dessa vida, eu possa encontrar com o Deus da eternidade. E lá eu sei que meus dias não serão mais contados, aqui sim, na terra. Mas me ensina a encontrar um coração sábio, até que eu encontre com Cristo eterno, com Deus eterno, com Jesus que é eterno, com meu Senhor, porque a eternidade é real, a eternidade existe, e Tiago fala sobre ela no capítulo 1. Tiago no capítulo 1 vai dizer que a vida é como um vapor. Por que Tiago vai dizer que a vida é como um vapor? Ó, vapor, de repente está, e de repente amanhã não está mais. A vida é como um vapor, e Tiago fala sobre isso. Moisés disse que a vida é como um conto ligeiro, porque passa rápido. Por isso que ele disse que nós devemos aproveitar o dia que se chama hoje, porque os dias estão rápidos, como palha no fogo. E ele disse que quem chega a 70, 80 é cansaço e fadiga, mas nós voamos, Jó. E no capítulo 11 ele vai dizer para lançar o pão sobre as águas e repartir até com 7, com 8. O que isso quer dizer? Faça o que você tem que fazer hoje com planejamento. Planeja, faz, compartilhe, divide, porque amanhã você não sabe que mal haverá na terra. Hoje o bem que você está fazendo ajudar alguém, talvez não venha daquela pessoa que você ajudou, mas virá de outra forma, de uma forma de gratidão, e Deus te recompensará pelo bem que você está fazendo a alguém ou outra. Virá. Tudo que o homem semeia, ele colhe. Isso lá na área rural. Não tem como
O que nós semeamos, nós vamos colher. E Tiago fala para nós aproveitarmos, porque a vida é como um vapor, e aproveitar da forma certa. Hoje o jovem está dizendo assim: eu quero aproveitar a vida, não tenho tempo para Deus, não tenho tempo para a igreja, não tenho tempo para ler a palavra, não tenho tempo. Mas uma hora ele vai ter que tirar tempo, uma hora ele vai ter que ter tempo, porque um dia a morte chega para todos. Hoje é dia da vida, nós estamos comemorando a vida, mas hoje às vezes as pessoas não têm tempo. Diz que não tem tempo para Deus, não tem tempo para nada, não tem tempo para um pai, para um amigo, para um irmão. Os casais não têm tempo, e com isso o inimigo está roubando o que nós temos, a oportunidade, que é o tempo que Deus nos deu. Interessante que lá em Eclesiastes capítulo 12 vai dizer: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Qual é os maus dias que ele está falando ali? Quando chegar a velhice, reconcilia-se com o teu Deus, reconcilia-se com o seu Senhor, aceite, volte para o Senhor teu Deus, porque a eternidade existe. E o jovem quer curtir a vida, e na verdade esse curtir a vida é um desperdício de vida, porque um dia a morte chega também para o jovem, e ela abraça, e ela não avisa a hora que ela vai chegar, ela não respeita a cor de pele, ela não respeita a classe social, ela só respeita uma: só Jesus venceu a morte. Só Ele venceu. Está escrito lá em 1 Coríntios 15. Ele disse: aonde está a tua morte, o teu aguilhão? Porque muitas vezes a morte já bateu no teu quarto, no teu carro, já bateu na tua moto, mas ela encontrou com o homem de branco das mãos furadas, que venceu ela e fez assim: para, aí não, morte, agora não, volta para onde você veio. A morte já veio procurar, muitas vezes, pastor Alexandre, mas ela encontrou Jesus de Nazaré, o dono da vida. E o dono da vida mandou ela voltar para o mesmo caminho onde ela veio. E Jesus deteve ela e deu ao pastor Alexandre 50 anos de vida. E quantos jovens hoje não está conseguindo chegar nem aos 30, nem aos 40? E chegar aos 50 é uma honra, um privilégio. A morte chega para todos. Ao homem foi destinado um dia a nascer, viver e morrer. E depois disso segue-se o juízo. Hoje as pessoas não têm tempo para Deus, mas na sala do trono não tem como fugir. Naquele grande dia, o homem vai ter que parar um tempo para prestar conta com Deus de tudo que ele teve aqui na terra de oportunidade. Aleluia, glória a Deus. E Deus vai pedir: o que você fez com o seu tempo? Como nós usamos ele? E Eclesiastes vai dizer que o fim de todas as coisas é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Que nós possamos nessa noite adquirir um coração sábio e contar os nossos dias com sabedoria, aproveitando as oportunidades que Deus está te dando. Nós não entendemos por que tem pessoas que têm uma, duas, e tem gente que tem várias oportunidades. Talvez, eu creio que deve ser o coração, porque só Deus vê o que está por dentro. Alguém tem uma, outros não tem tantas. Então, não abuse. Aproveita a oportunidade que Deus está te dando. Deus dá corda, mas toda corda um dia tem um limite, tem um fim. Aproveita esse espaço que Deus está te dando, que se chama hoje. Reflita, saia daqui aproveitando o dia que se chama hoje, o presente.